E estamos de volta para mais um Nolan Vlogs. E sempre trazendo aqui um álbum que nem sempre é o melhor da banda. A gente tá sempre fugindo do previsível, vamos dizer assim. E dessa vez eu vou trazer um álbum nacional que foi muito importante pra mim, foi muito importante pro rock nacional, num contexto geral, e é muito peculiar, porque esse álbum está completando 30 anos e estamos vivendo um momento meio também peculiar, né, no nosso mundo aqui, no nosso país principalmente, e vamos ver se o que acontece. Estou falando nada mais, nada menos do que Brasil, Ratos de Porão. Ratos de Porão, Brasil. Olha aqui a contracapa. A formação, pra mim, a formação clássica do Ratos de Porão. Tá aqui, ó. João na guitarra, Jabá no baixo, Espaguete na bateria e o ícone, João Gordo, o amado e odiado, né? E esse disco fala muito sobre isso, sobre esse amor-ódio, né? Mas vamos lá. Gravado em 1989. Esse disco eu lembro quando saiu. E essa cópia, esse exemplar aqui, eu ganhei numa festa de amigo secreto. Eu pedi o disco do Ratos de Porão, eu queria esse disco mesmo, porque o Ratos de Porão tinha gravado um disco anterior chamado Vivendo Cada Dia Mais Sujo e Agressivo, onde eles começavam a misturar um estilo que lá nos Estados Unidos, naquela área de São Francisco ali e tal, na Califórnia, eles estavam começando a fazer muito bem, né, que era chamado crossover, que era a mistura do punk tradicional com o heavy metal, né, um heavy metal mais acelerado, mais pesado. Que, né, surgiu muitas bandas assim como DRI, Suicidal Tendencies, etc, etc, etc. E esse disco aqui foi o primeiro nessa linha mais crossover, que eu me lembro. Tinha o Lobotomia também, que, né, o pessoal do skate gostava muito naquela época. O pessoal naquela época não ouvia hip hop no skate, ouvia as bandas mais puxadas pro hardcore, pro punk. Então aqui, Ratos de Porão, que é uma lendária banda de punk, aí eles começam a colocar elementos de heavy metal, né? Ou seja, eles começam a tocar melhor. Isso causou um racha, vamos dizer assim, né? Nos mais puristas, olha só, punk tradicional, hein? Punk conservador, hein? Oh, quem diria? Os caras, eles não curtiam muito essa mistura. E o pessoal do metal também não, né? Então, por isso que esses estilos meio que foram caindo com o tempo, né? Porque eles não cederam muito às mudanças, né? É só aquele lance tradicional, só que chega uma hora que a fórmula fica escassa, né? E nesse caso aqui, os caras estavam no auge. No auge. Pra mim, na minha humilde opinião, é o melhor disco dos Ratos de Porão, um dos melhores discos de rock pesado nacional. E traz uma capa também, se fosse hoje, meu irmão, se fosse hoje essa capa, rapaz do céu. Vocês se lembram que recentemente teve um problema aí com os Dead Kennedys, uma banda icônica do punk, que sempre fez críticas, sempre fizeram críticas a tudo, né, ao sistema, aos governos, aos políticos. E aí eles foram fazer um show no Brasil e fizeram lá a família Bozo, né? E o pessoal se ofendeu aqui no Brasil, o pessoal ficou muito louco, tipo, como assim? Vai chamar meu mito de Bozo? Como, né? Como assim? E aí os Ratos de Porão falaram, não, pode tirar o nome dos Dead Kennedys e colocar Ratos de Porão, que a gente vai fazer uma turnê comemorativa aí dos 30 anos desse disco aqui, ó. Porque olha a capa, cara. Isso aqui é o país do futebol, né? Enquanto o pessoal tá no futebol, só que a bola, né, é uma bomba. O cara que, né, meio que imitando o Pelé, né? Tudo banguelo, só que em volta, ó, fascismo, né, corrupção. Aí, ó, os índios, cara. Olha o que o cara faz com os índios. Isso aqui hoje, meu irmão, ia dar um rolo. Olha só. Amazônia, né? Amazônia pegando fogo. Olha o exército aqui de novo, ó. Os caras batendo no pessoal. É uma parada bem atual ainda, né? Ó aqui, ó. O cidadão comendo merda. Olha o palhaço aqui, ó. Olha o palhaço. Olha aqui, cara. Desde essa época, ó.
Não é tá zoando o mito de ninguém, não, cara. Mas, ó, desde daquela época, aqui, ó, carrão na favela, tal, essas paradas assim. Então, e aqui atrás, né? Paz do carnaval, do futebol e carnaval. Ordem e progresso, tal. Aí tem, né, o encarte, que é muito legal também, ó. O encarte parece, né? Antigamente tinha né, nessa época tinha um jornal chamado Notícias Populares, que era que só saía sangue desse jornal, né, cara? Era só realmente notícias, aí tipo, né, do fim do mundo mesmo, né? Era torcer e sair sangue. Então eles fizeram uma diagramação aqui muito parecida com o jornal. E cada notícia, vamos dizer assim, é a letra de uma música, né? E aqui tem o cachorro. Coitado do cachorro, né? E aqui as notícias. E aqui tá até assinado, pode até ver que foi um presente mesmo, ó, de amigo secreto, ó. De uma amiga chamada Gilmara. Gilmara. Aqui, ó, para o Wellington, com muito carinho da sua amiga secreta Gilmara. E ela que me tirou nos dois amigos secretos que a gente fez no colégio, ela me tirou nos dois. Então, é muito legal isso, né? Então esse disco aqui, cara, tá completando 30 anos e, infelizmente, as letras continuam extremamente atuais. Amazônia Nunca Mais, Retrocesso, AIDS, Pop, Repressão, Lei do Silêncio, SOS, País Falido, Beber Até Morrer, que é daqui, o clássico Beber Até Morrer, Plano Furado 2. Nessa época tava tendo o Plano Cruzado, na verdade, né? Tinha o Sarney. Era naquela época do Sarney que aí ia ter a eleição, né? Em 89 teve a eleição para presidente, né? Que elegeu o Collor. Olha só a história se repetindo, cara. Olha só a história se repetindo. Então esse disco aqui é meio premonitório, cara. Aí tem lá Criança Sem Futuro, Farsa Nacionalista. E aí vem a terceira música, que é uma música também emblemática do Ratos de Porão, chamada Traidor. Por quê? Porque nessa época aqui, os Ratos de Porão, eles estavam, principalmente João Gordo, né? Eles estavam tendo muito contato com o Sepultura, com o Max Cavaleira, que era a banda em ascensão aqui do Brasil. Só que o Sepultura era mais, como era do metal, era um lance um pouco mais de playboy. E o punk era a voz da periferia. Tinha o rap e tinha o punk, né? E o punk era pra quem queria fazer rock, meu, era literalmente aquele lance, faça você mesmo. Então o pessoal não tocava muito bem, não tinha condições de comprar instrumentos muito bons. O pessoal do metal, sim, aprendiam a tocar, então por isso que eram, digamos, músicos melhores, vamos dizer assim, né? Porém, os punks sempre tiveram mais atitude sabe, ter que pegar busão pra levar, né, com os instrumentos nas costas, pra levar até o lugar, tocar sem ganhar nada. Então tinha muito esse lance ideológico mesmo, né, de atitude, de postura e tal, e de levar consciência, né, conscientização através das letras, né. E o hardcore tem esse lance, né, de ser totalmente libertário, né, não sei se podemos usar essa palavra hoje, né, libertário, porque depois surgiram muitas outras coisas, mas nesse disco aqui, a banda, né, mostra, assim, uma evolução técnica muito grande, porque eles começaram a ter aulas, né, e o próprio Andreas Kisser começou a dar aulas, né, umas dicas aí de guitarra pro guitarrista, pro João, que tá até hoje, né, o João Gordo e o João são os únicos dessa formação que estão até hoje aqui, né, levando a banda, né. Aí o pessoal do punk ficou meio assim, tipo, pô, cara, vocês estão andando com Playboy, cara, pô, que negócio é esse e tal, então ficou um lance que aí alguém falou assim, João Gordo traiu o movimento. Sacaram? Traidor do movimento? Cara, surgiu tudo nessa época. E aí ele fez a música, Traidor, né? Se hoje eu sou um traidor, mas traidor é você e tal. E até hoje ele é conhecido e até hoje nas rodas aí a gente ficava fazendo zoeira com isso, né? Tipo, o cara é o traidor do movimento. Mas surgiu a partir daí e ele mesmo fez a música aqui. E aí tem outras músicas interessantes aqui. E outro fato é que foi produzido pelo Harry Jones. Quem é Harry Jones? Cara, é um alemão que ele produziu nada mais nada menos que Sodom, Halloween, cara, banda de metal extremamente melódico aí, completamente diferente dos Ratos de Porão. E, meu, e esse cara ganhou um status
muito bom, né, cara? Porque esse disco teve muita repercussão, inclusive internacional, porque os Ratos de Porão faziam uma sacada que era gravar o mesmo disco em inglês. Se bem que a pronúncia, né, a dicção do João Gordo nos discos não é muito inteligível, né? É sempre aquela coisa do hardcore, grind, crust, que começaram a dar esses nomes depois. Mas nem em português a gente consegue entender direito, imagina em inglês, né? Mas isso forçava o cara a pegar o encarte e acompanhar a letra. Então isso que era muito bom, cara. Nessa época, eu não sou nostálgico, mas, pô, cara, era muito legal. Você, né, adolescente ali, começando a adolescência, você pegava, você decorava. E um fato curioso, agora falando da minha vida, né, porque é sempre um disco que marcou a minha vida. Numa prova de redação, pediram pra fazer uma redação sobre tipo, o abuso de drogas. Aí eu peguei e copiei essa música aqui, número 9, Heroína Suicida. Eu peguei e fiz, né, porque se você lê, são rimas, né, um poema punk, um poema hardcore, um poema urbano. E eu não tinha ideia nenhuma na prova, era uma prova tal, eu fiz a redação lá e coloquei a música do começo ao fim, porque eu sabia decor e salteado. Ganhei nota 7. Então aí, João Gordo, sua música é nota 7 pro professor de português, professor de gramática, professor de redação, nota 7, então... Mas são letras extremamente fortes, né, extremamente atuais, infelizmente atuais, né, cara? Aquele disco que você põe pra tocar hoje, fala assim, meu, parece que não mudou nada nesses 30 anos, né? E pior, parece que vai acontecer tudo piorado, né? Mas esse aí, meu disco de hoje, Ratos de Porão, Brasil. E olha aí, o Brasil. Brasil, ziu. Então é isso, pessoal. Se você chegou até aqui, dá um joinha lá para ajudar a gente, se inscreve no canal, que vai ser muito bem-vindo. Se você tá inscrito no canal El Punisher, se inscreve no canal Nolan Music, que é lá onde eu posto a maior parte dos meus trabalhos. Segue a gente aí no Instagram, que tem bastante stories, bastante coisa legal aí. Vai estar aparecendo aqui. Se não aparecer, é /Nolan Music pra tudo. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima.